Oi, crianças, voltei e a gente vai dar continuidade aí na apostila de matemática, na página 120 mesmo. Ontem nós falávamos sobre medidas de comprimento, né? O que nós usávamos para poder medir. A gente falou de passo, de palmos, né? Que são medidas não convencionais. E a gente falou daquelas mais convencionais, né? Metro, régua, trena, entre outras coisas. No início, eu mostrei para vocês também outras formas, né, de medir que a gente viu, que foi a balança, o relógio que a gente usa para marcar o tempo, a balança que a gente utiliza para poder medir o peso, né, a nossa massa. Então, para ser mais específico, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as medidas de massa, quilo e gramas. Vamos ver aí e acompanhar juntos? Texto e contexto. Quando pensamos em medidas do corpo, frequentemente pensamos no quanto pesamos. Você sabe qual é a sua massa, o seu peso? E de uma melancia? Vamos compreender o significado melhor de pesar, o que é pesar? Então, aí na página 120, vocês vão marcar, ó, aqui embaixo, tá bom? Informação importante. Na sequência, na página 121, nós vamos ver aí, ó. A gente queria saber da melancia, né? Lembra que eu falei ontem que a gente utiliza algumas balanças que são nutricionais, né? São essas que nós utilizamos para pesar os alimentos. Então aí nós temos, né, a balança pesando uma melancia e temos a balança que nós verificamos o nosso peso, a nossa massa, tá? Lá embaixo no teorizando, a gente vai ter aí o seguinte: quando necessitamos comprar algo em um supermercado, por exemplo, frutas, verduras, carnes, dentre outros produtos, utilizamos as medidas de massa. Para medirmos a massa de um objeto ou de um corpo, utilizamos balança como instrumento de medida. As unidades de massa mais utilizadas no dia a dia são o grama, o quilograma e a tonelada. Aí a gente fica se perguntando, o que será que nós compramos, né? Podemos comprar em toneladas. A gente vai falar sobre isso já já. Então aí, no teorizando, vocês vão destacar essa primeira parte, ó, até o penúltimo parágrafo, tá bom? E aqui ao lado, ó, vocês conseguem perceber, através das imagens, os variados tipos de balança que nós podemos encontrar, tá? Na sequência, nós temos aí as transformações que nós podemos fazer de quilo para grama, né? A gente vai ver também de tonelada para quilo, como que funciona. Então, ó, nesse primeiro quadrado, vocês já podem ir destacando ele todinho, porque ele traz informações importantes. Enquanto vocês marcam, eu vou fazendo a leitura. Então, para transformar o quilograma em grama, basta multiplicar o número correspondente por 1000, pois uma grama equivale a 1000 gramas. Para transformar grama em quilograma, basta realizar a operação inversa que nós aprendemos, lembram? Ou seja, dividir o número correspondente por 1000. Então, vocês marcaram aí, né? Eu pedi para vocês marcarem enquanto vocês liam. E aqui, ó, tia Jerusa botou uma observação, tá? 1 quilo é igual a 1000 gramas, tá? Aí aqui embaixo eu coloquei também um exemplo. Um pacote de arroz com 5 quilos. Se eu quero transformar esses 5 quilos em gramas, eu vou fazer o quê? Multiplicar por 1000 e eu vou obter 5.000 gramas, tá bom?
Na página 122, nós vamos continuar aí o seguinte. Também é comum utilizar a tonelada quando se trata de massas maiores, por exemplo, o transporte de toras de madeiras em um caminhão. Então, o que a gente vê aí? Que uma tonelada equivale a 1.000 quilos, tá? Então, para fazer a conversão de tonelada para quilo, basta multiplicar o número correspondente por 1.000. Aí eu dei um exemplo, né? A gente viu aí que um caminhão que transporta toras de madeira, um elefante, será que a gente consegue colocar um elefante numa balança comum? Também não. O elefante é pesado através de toneladas, assim como outros produtos, tá? Então eu dei aqui o exemplo de o seguinte: se um elefante tem 2 toneladas, quantos quilos ele pode ter? A gente já sabe que cada uma tonelada equivale a 1.000 quilos. Então, se esse elefante tem 2 toneladas, ele terá quantos quilos? Ouvi 2.000? 2.000 quilos, tá? Esse foi um exemplo que a Tia Jerusa colocou aqui pra gente entender melhor. Então, regrinha, uma tonelada equivale a 1.000 quilos. Aí no Saiba Mais tem uma curiosidade. Vamos ler aí, ó. Em nosso cotidiano é comum dizermos peso quando nos referimos à massa do nosso corpo. Porém, há uma diferença entre as duas nomenclaturas. A massa de um corpo ou objeto corresponde à quantidade de matéria de que ele é feito. Já o peso é o produto da massa de um corpo para a aceleração da gravidade do local, tá? Tem essa diferença. A gente não precisa entrar muito em detalhes, é só realmente uma diferença de nomenclatura para vocês. Não vai fazer diferença nenhuma aí, não. Nos exercícios resolvidos, traz aí uma ideia pra gente, tá? Nas estradas mais importantes do país, existem balanças que pesam os caminhões e suas cargas para evitar que eles circulem com excesso de carga e danifiquem o asfalto das rodovias. A massa do caminhão sem carga é chamada de tara do caminhão. Observe as imagens dos caminhões e corresponda qual é a massa em quilo dos 2 caminhões juntos. Falando um pouquinho aqui sobre essa balança, né, que verifica o excesso de carga que pode circular, se vocês já prestaram atenção, a gente chegando em Tanguá, nós temos ali uma balança. De vez em quando a gente passa por ali, a gente percebe vários caminhões, ônibus parados para poder fazer essa pesagem, tá bom? Quem não reparou, né, da próxima vez que passar, que tiver a oportunidade, veja. Então, voltando aí à tarefa. O primeiro caminhão, nós temos aí, né, tem 5 toneladas. O segundo caminhão tem 9 toneladas. Então, transformando tudo isso daí lá na página 123, ó. Transformando a massa dos caminhões em quilos, teremos, né? Eu sei que o primeiro caminhão pesa 5 toneladas, vezes 1.000, ele terá 5.000 quilos, tá? O segundo caminhão, como pesa 9 toneladas, vezes 1.000, ele terá 9.000 quilos, tá? Somando as duas massas em quilos, teremos 5.000 mais 9.000, ou seja, igual a 14.000 quilos, os dois juntos, tá? Resposta, a massa dos 2 caminhões juntos é de 14.000 quilos, tá bom? Volto já já com vocês.